Aí eu queria que você respondesse emendando aí com também a continuação da sua história lá para as outras empresas que você conseguiu oportunidade também devido a isso. Vamos lá. Bom, você lembra aí que eu disse que eu me movi para RM Sistemas, né? Sim. E aí vem uma segunda característica que eu acabei enxergando também muito tempo depois. Na época não me veio isso na cabeça. Hum. Por que que eu entrei lá? Primeiro eu queria. A RM Sistemas foi uma empresa que eu escolhi para trabalhar. A RM Sistemas não me contratou. Eu contratei a RM Sistemas, né? Foi quase que eu a Que escolhi. barato isso. Isso daí eu também achei muito legal. E, e isso, cara, as pessoas me perguntam a toda hora como que fez, como que você chegou, como que você trabalhou lá, ou como que você trabalha hoje na Amazon. Eu trabalho na Amazon porque eu mandei meu currículo para a Amazon. E sabe por que que eu não trabalho na Coca-Cola? Eu nunca mandei meu currículo para a Coca-Cola. A Coca-Cola nem sabe quem eu sou. E aí eu lhe digo a mesma coisa. Você não trabalha na Apple hoje por quê? Você nunca Muito bom. mandou o currículo para a Apple. Você nunca vai trabalhar lá na Apple. Tá? Então, o primeiro ponto, Tiago, que eu digo para quem está aí pensando, cara, no que fazer, tenta escolher, cara, com seu coração o que você quer fazer. Mas você sabe que uma das coisas que eu fiz lá atrás, quando eu escolhi, porque como eu comecei a trabalhar desde muito cedo, a emoção e a razão sempre andaram muito perto, assim, comigo, sabe? Era muita responsabilidade, já com 14 anos, tendo que ajudar minha mãe a pagar uma conta e etc e tal. Então foi muito precoce tudo que eu vivi. Sim. Mas em um determinado momento, eu olhei, eu quero trabalhar na RM Sistemas não somente porque lá era um lugar legal, mas também porque eu vi uma oportunidade de uma remuneração melhor. Eu enxerguei, eu pesquisei, eu falei, cara, essa é uma empresa que paga bem. Essa é uma empresa que tem ali cargos que eu posso, né, buscar com o tempo dentro de uma carreira e, cara, que pode me fazer ter uma família, que pode me fazer, sabe, que pode permitir que eu dê uma vida melhor para os meus filhos. E, enfim, financeiramente falando, porque a gente sabe que a vida melhor ela não é só financeira, tem inúmeros outros ingredientes que eu coloco Sim. na minha vida, mas que de fato Mas na aquele ali época era você um procurava ingrediente, isso, que também é né, que eu estava normal. procurando. Pô. Sim. Tô caçando um emprego, que o emprego me pague bem. Quem não pensa assim, quem nunca Sem dúvida. pensou? Então, quando eu escolhi a RM Sistemas, foi por essas características. Era uma empresa legal para se trabalhar, era uma empresa que tinha a tecnologia que eu gostava e também pagava bem, né? Tinha esse ingrediente. Então, eu fui para lá. E aí, Thiago, eu fui inúmeras vezes. Eu não vou falar inúmeras, não, porque inúmeras eu acho que é muito, mas eu fui várias, tá? Que várias também é uma quantidade de mais do que 5, tá? Talvez menos que 10, mas eu fui ali 6, 7 vezes. Quando eu conto esse caso, eu honestamente eu não lembro, já são 28 anos atrás, eu E não na lembro época você batia exatamente na se foi porta 6, mesmo, 7. entregava o Mas, currículo. cara, não, eu fui lá, bati na porta, procurei o dono. Por quê? Porque como era uma empresa de Belo Horizonte, a sede era em Belo Horizonte, eu já com muita juventude, ali com 20 anos de idade, pensei, eu vou falar com o dono dessa empresa, eu vou falar que eu quero trabalhar para ele. E ele precisa me contratar. Por quê? Porque eu sou um cara legal, eu sou um cara honesto, eu trabalho desde 14 anos, eu já sei o que é responsabilidade, eu quero trabalhar aqui, eu vou fazer carreira aqui, e cara, eu vou entrar no menor cargo que tiver, mas aqui eu vou trabalhar. E eu pensei exatamente assim. E eu fui várias vezes. E aí, para finalizar essa parte, que é onde a gente está mais investindo tempo, e depois eu vou falar mais rápido do restante, mas que é uma parte muito importante da minha vida, uma das últimas vezes que eu fui, eu já não tinha dinheiro para ir. E minha mãe também não tinha dinheiro, porque minha mãe me dava vale transporte, eu estava desempregado. Nossa. E a minha mãe me dava vale transporte. E para ir para lá eram dois vale transportes, dois para ir, dois para voltar. E minha mãe, uma família muito simples, chegou uma hora que ela já não tinha mais vale transporte para me dar. Então ir entregar o meu currículo lá ou tentar falar lá com o dono começou a ser muito pesado para minha família. Até que minha mãe disse um dia, meu filhão, você não vai conseguir, eles não vão te contratar. Eu não tenho mais dinheiro para você ir para lá. Eu não sei o que fazer. E aí eu falei, mãe, eu preciso só de mais dois vale transportes. Eu vou para lá, eu vou conseguir, eles vão me contratar. E todas as vezes, Thiago, que eu fui, eu tentei falar com o dono, que eu achava que era o Leonardo Mascarenhas, que é um grande amigo que eu tenho hoje no meu coração, a mola prepulsora da minha vida. Eu tentei falar com o Leonardo Mascarenhas, porque o porteiro me falou que o Leonardo Mascarenhas era o dono. Mas na verdade o dono era o irmão dele, era o Rodrigo Mascarenhas. O R da RM Sistema é de Rodrigo.
O porteiro nem sabia quem que era o dono. E eu fui na do porteiro. O porteiro falou que era o Leonardo e eu fui atrás do Leonardo. E eu descobri hoje, né, depois de tanto tempo trabalhando com ele, que ele não me recebeu, não é porque ele não queria, não. Porque ele viajava e viajava para Dedéu, né? A gente não tinha esse home office que a gente tem hoje. A gente pegava o ônibus ou pegava o avião e ia para o cliente. E o Leonardo atendia 27 estados brasileiros, eram 50 representantes, o cara viajava como um louco. Todos os dias que eu ia, e eu falava com a secretária dele, eu quero falar com o Leonardo Mascarenhas, e ela falava, ô Matheus, me perdoa, ele não está aqui. Ele não vai te receber porque ele não está aqui. Eu achava que era mentira. Eu achava que era o presidente me descartando. Sim. Mas eu não desisti. Eu falei, eu vou falar com esse cara. Até que no último dia, eu consegui falar com ele. A conversa foi péssima, foi muito ruim. Porque ele perguntou o que, que eu fazia, se eu já programava. Eu falei que não. Se eu estudava, eu falei que eu também não, porque eu tinha trancado a minha faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E Nossa. aí ele me perguntou se eu conhecia do segmento de educação, que era o segmento que ele trabalhava. Eu também disse que não. Ele perguntou se eu conhecia um colégio, que era um dos mais respeitados de Belo Horizonte, que chama Colégio Magno Agostiniano. E aí eu falei, não, nunca ouvi falar, porque eu só conhecia escola pública, né? E aí o cara falou, pô, bicho, não tem o que você fazer aqui. E aí eu falei, Leonardo, deixa eu trabalhar de graça para você. Eu fui office boy, um dos melhores office boys da CEMIG. Cara, eu sou uma pessoa honesta, eu pago todas as suas contas. Você não tem office boy aqui, que eu já pesquisei. Eu vou pagar todas as suas contas, eu vou te ajudar pra caramba, eu vou tirar xerox, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele falou, cara, eu não tenho esse cargo, a gente não tem office boy aqui. E aí eu falei com ele que eu trabalhava de graça, literalmente, para me Nossa. aprender. E aí eu fui para casa, triste pra caramba, porque foi minha última tentativa. Eu falei, cara, não deu. Consegui falar com o cara e não deu. No dia seguinte de manhã, o telefone da vizinha tocou. Por que da vizinha? Porque lá em casa não tinha telefone. E aí minha mãe me chamou, fui lá para casa da vizinha, minha mãe me gritou da janela. Eu estava lá no nosso conjunto habitacional pintando a quadra com um grande amigo meu que já não está mais aqui, que é o Vandão, que também trabalhou lá depois. Tinha uma menina lá, que é uma amigona minha, que chama Michele Andrade. E a Michele Andrade trabalhava lá e me conhecia. O Leonardo falou com ela: Olha, quem que é esse maluco que chegou aqui falando que vai trabalhar de graça, etc. Você conhece esse cara? A Michele falou: Conheço, o cara é querido. E, pô, um amigo meu de infância. E aí ela me recomendou. No dia seguinte, o Leonardo me ligou: Matheus, eu saí correndo da quadra, subi, fui lá pra vizinha, peguei o telefone, né? Não tinha celular, não tinha nada dessas coisas na época. E ele falou: Você pode começar amanhã? E, cara, eu comecei a chorar, desesperado. Eu falei, consegui, cara, consegui, deu certo. E aí eu entrei para trabalhar de graça. Na minha cabeça ele não ia me pagar. Ingênuo. Como é que pode? Claro que a empresa ia me pagar, né? Uma empresa séria como a RM Sistema não Sim, ia sim. fazer uns trabalho escravo. Mas eu achei que era de graça. Eu fui para lá e falei, olha, Leonardo, eu só Feliz da preciso do vida Vale ainda. Transporte e do Vale Refeição, porque eu não tenho dinheiro para comer e não tenho dinheiro para vir. É só isso que eu preciso. E aí ele falou, cara, você vai ter um salário. E aí ele me deu o meu primeiro salário, Thiago. E enfim, assim foi a história da RM Sistemas. E Nossa. aí, meu amigo, de lá eu quero falar agora três coisas, que aí depois a gente acelera, tá? Uhum. A primeira é, eu era o primeiro a chegar e eu era o último a sair. Eu aprendi a solução como ninguém. Eu vou te falar que eu era um dos melhores para fazer gerador de relatório, reports, que era boletim escolar, diário de classe. Quem está me vendo aí da RM Sistema sabe disso. Eu engoli aquela ferramenta, eu aprendi e eu fui um dos destaques nessa solução. E aí, por que, que eu fiz isso? Porque eu fui o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias. Isso me ajudou demais. Virou prioridade na minha vida o meu trabalho. Então, se tem um outro ingrediente que eu coloco para você, gente, se vocês estão a fim de vencer, priorize. Esqueça o resto das coisas da vida. Priorize o seu trabalho. Aí depois que você trabalhar, que você entregar, aí você faz o que você quiser. Você tem sábado e domingo para você fazer o que você quiser. Dia de semana, foca no trabalho. Eu chegava lá antes de todo mundo, e aí quando o presidente chegava, Thiago, ele já me via. Ele sabia meu nome. Por quê? Porque ele me dava bom dia. Todo mundo que chegava depois, tinha gente que ele não sabia nem o nome. Por quê? Ele não dava bom dia para todo Se mundo depois que estava destacava. todo mundo lá. E ele dava, ele sabia meu nome porque eu estava lá. E aí eu saía por último. E aí sabe o que acontecia? Como ele já sabia o meu nome, como ele me via saindo por último, Uhum. sentava do meu lado. E o cara começava a É. perguntar.
quem eu era, o que eu fazia. Sabe aquele bate-papo fora de expediente? Que você fala da sua família, que você fala do final de semana? Isso me aproximou. E essas coisas aproximam. Isso faz uma diferença na vida profissional absurda. Absurda, porque no final do dia, o presidente é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é como você. Ele só está naquele cargo, mas ele é como você. Então, quando vocês se conectam nesses horários, porque do dia a dia não dá para conectar, é todo mundo ralando igual um doido, é muita meta, é muito compromisso, não dá. Então, isso me ajudou muito. Priorize. A segunda coisa que me ajudou muito ali é que tinha um bando de reclamão, Thiago. As pessoas reclamavam, e choravam, esperneavam, e tudo estava ruim. Tudo estava ruim. Tinha um cara, que eu não vou falar o nome dele aqui não, mas se ele estiver vendo aí, ele vai saber quem é. O cara reclamava que o report expensive, que era o relatório de despesa, quando a gente viajava, a gente entregava um relatório para ser reembolsado. Na época, criou-se a CPMF. Você lembra da CPMF? Sim. E aí, o cara reclamava que a empresa não estava pagando a CPMF do relatório dele. Bicho, a empresa estava dando um puta de um salário pro cara com um monte de benefício legal e etc. Mas tinha CPMF, que eram alguns centavos. E o cara estava chorando com a CPMF. Resumo. Eu não embarquei nesse monte de chorão. E eu comecei a fazer com que os chorões enxergassem o lado bom da companhia. Eu comecei a contribuir ao oposto. Toda vez que vinha alguém reclamar, toda vez que vinha alguém chorar, eu era a pessoa que fazia o cara enxergar. Eu era a pessoa que falava, cara, não é bem assim, olha essa outra coisa aqui, olha esse outro benefício, olha essa outra situação. E aí eu começava a fazer o cara pensar melhor na baboseira que ele estava falando, porque ele tinha que estar honrado, ele tinha que ter gratidão por aquilo que a empresa estava dando. E como eu tinha muita gratidão por toda a minha história, por toda a dificuldade, eu pegava as maçãs podres e eu ajustava. Então, em resumo, meus amigos, não reclamem, agradeçam. Agradeçam a oportunidade que vocês estão tendo. Vocês estão recebendo para aprender, que é isso que a gente faz nas empresas. A Amazon hoje, ela me paga para eu aprender. Todos os dias eu aprendo aqui. E ela ainda está me pagando. Então, a gente tem que ter gratidão. Isso foi o que eu aprendi lá atrás. E aí, a minha história na RM acaba aí e vamos para o próximo. A culpa não é da geração nova. Todo mundo fala essa asneira, essa bobagem. A geração nova nos ensina pra dedéu. É uma delícia a geração nova. É o primeiro ponto. E eu te falo isso com propriedade. Eu, antes da Amazon, eu estive em 2 startups.